Me recusei a emprestar dinheiro ao irmão do meu marido, e em vez de respeitarem minha decisão, sugeriram uma votação familiar. Democracia é isso, disseram rindo. Meu marido não disse uma palavra. Eu fiquei quieta por um instante. Depois peguei um papel da minha bolsa. Em segundos o riso virou gritos. Eu nunca gostei de me envolver nos assuntos da família do meu marido. Sempre achei que havia uma linha tênue entre respeitar os laços dele e abrir mão do meu próprio bem-estar. Durante muitos anos, tentei encontrar esse equilíbrio. Calei-me quando era mais prudente falar. Cedi quando meu instinto gritava para resistir. Fiz isso por amor. Fiz isso por respeito. Mas o que recebi em troca foi, na maioria das vezes, silêncio. Um silêncio que machuca mais do que qualquer palavra maldita. Desde o início do nosso casamento, percebi que o irmão do meu marido, o Leandro, era um tipo de homem que não assumia responsabilidades. Era alguns anos mais novo, e apesar da idade avançando, comportava-se como se ainda vivesse sob a tutela dos pais. Era daqueles que chegavam sorrindo, com elogios falsos e palavras doces demais, sempre carregando consigo uma demanda. Um favor aqui, um empréstimo ali. E quando o assunto era dinheiro, ele se tornava insistente, quase teatral. E o pior, raramente devolvia o que pegava. As primeiras vezes foram pequenas quantias, coisas simples, um valor para consertar o carro, outro para pagar uma conta de luz atrasada por descuido. Com o tempo, os pedidos ficaram maiores e estranhamente constantes. Lembro-me de uma tarde específica, logo no segundo ano do meu casamento, em que Leandro apareceu na nossa casa sem avisar. Estava com a expressão abatida, alegando ter sido demitido e que precisava de ajuda para pagar o aluguel. Com o coração apertado, ofereci um valor razoável, pensando que era uma emergência genuína. Fiz isso com esperança de que ele se reerguesse. Mas não se reergueu. Nunca houve movimento real da parte dele para mudar de vida. Com o tempo, descobri que as demissões vinham por mau comportamento, irresponsabilidade ou abandono de função. Ainda assim, ele se apresentava como vítima, e sempre que precisava de algo, batia à nossa porta. Meu marido, Marcelo, era um homem gentil, mas gentil ao ponto de ser complacente. Mesmo sabendo de tudo, nunca confrontava o irmão. Preferia o conforto da passividade. E isso, aos poucos, me desgastava. Eu me sentia sozinha em decisões que envolviam a nossa casa, o nosso dinheiro, a nossa paz. Enquanto Leandro acumulava desculpas, Marcelo acumulava omissões. Certa vez, após uma briga intensa, decidi que não ajudaria mais. Leandro havia me pedido uma quantia considerável, alegando que abriria um pequeno negócio. Confiei mais uma vez. Ele desapareceu por meses e, quando voltou a aparecer, não trouxe nem o dinheiro nem notícias do tal empreendimento. Trouxe apenas um novo pedido, com novas justificativas. A partir desse dia, guardei tudo. Comprovantes, transferências, mensagens. Fiz isso não por vingança, mas por precaução. Percebi que naquela casa, se eu não me protegesse, ninguém o faria por mim. Mesmo assim, continuei convivendo. Silenciei-me muitas vezes para evitar conflitos maiores. Aguentei comentários ácidos de Leandro, que dizia em tom de brincadeira que eu segurava o cofre. Ou então quando dizia que a geladeira da casa estava trancada com senha. Marcelo apenas sorria, sem intervir. Isso me feria profundamente. Cheguei a me perguntar várias vezes se o problema estava em mim. Se eu era dura demais, exigente demais, mas bastava olhar para as consequências de cada ajuda que Leandro recebia para perceber que meu senso de justiça não era exagero. Era defesa. Até que um dia ele apareceu novamente. Era um domingo ensolarado. Almoço em família. Estavam presentes os pais do Marcelo, Leandro com a nova namorada e uma das tias que gostava de provocar. A mesa estava cheia, mas o ar era pesado. Senti desde o começo que havia uma intenção naquela reunião, algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que causava um frio constante no meu estômago. Foi nesse dia que tudo começou a tomar outro rumo. E então, diante de todos, Leandro olhou para mim e disse,
com o tom mais debochado que já ouvi. Já que a família também se beneficia do nosso dinheiro, nada mais justo do que votar se eu devo ou não receber essa ajuda, não é? Democracia é isso, pessoal. As risadas começaram de imediato. Uma piada, uma provocação. Mas no fundo havia seriedade. Eles estavam dispostos a me humilhar publicamente, a pressionar-me diante de todos. E foi aí que percebi. Aquilo não era só sobre dinheiro, era sobre controle, sobre me reduzir ao papel de esposa silenciosa, obediente, que deve dizer sim, mesmo quando o coração grita não. Eu fiquei em silêncio por um instante. Observei cada rosto ao redor da mesa. Todos sorriam, menos eu. E então, lentamente, abri minha bolsa e puxei um papel. O que estava escrito ali? Por que, ao lerem, os risos cessaram e foram substituídos por gritos e espanto? A resposta virá. E garanto, ninguém estava preparado para o que aquele simples papel revelaria. Naquele momento em que retirei o papel da bolsa, senti meu coração bater no ritmo da indignação contida por anos. Não era apenas uma resposta a uma provocação pública, mas o reflexo de tudo o que carreguei em silêncio, dores não ditas, ofensas mascaradas de piada e, acima de tudo, o peso do abandono emocional de quem prometeu estar ao meu lado. Antes mesmo de abrir completamente o papel, percebi que Marcelo desviou o olhar. Ele sabia o que eu carregava e sabia também que não esperava vê-lo calado mais uma vez. Nos olhos dos outros, eu era a mulher fria, a controladora, aquela que negava ajuda a um irmão necessitado. Mas ninguém ali sabia o quanto eu havia lutado para preservar aquela família. Ninguém ali sabia quantas noites chorei, deitada ao lado de um homem que se recusava a me ouvir, simplesmente porque não queria se indispor com o irmão. Marcelo não era um homem ruim, pelo menos não no sentido direto. Nunca me levantou a voz, nunca me tratou com desrespeito em público, mas isso não tornava sua ausência menos cruel. Sua forma de amar era silenciosa demais, passiva demais e, por vezes, inexistente. Ele evitava conflito como quem evita a própria dor. E nisso me deixava sozinha, exposta, vulnerável. Lembro-me de uma noite específica, um ano antes daquele almoço, quando Leandro pediu 10.000 reais com a desculpa de pagar uma dívida urgente. Eu me opus de imediato. Disse que não podíamos arcar com aquilo, que ele jamais havia devolvido os empréstimos anteriores e que não queria mais compactuar com a irresponsabilidade dele. Marcelo escutou tudo em silêncio. Ficou com o rosto voltado para a televisão, como se o mundo estivesse em pausa, e aquela conversa fosse apenas um ruído incômodo. Quando terminei de falar, ele apenas disse: "Faz o que você achar melhor." Não era apoio, era transferência, um empurrar de responsabilidade que me colocava sozinha diante do julgamento da família dele. E assim aconteceu. Recusei o pedido e, dias depois, a mãe de Marcelo me ligou para saber se estava tudo bem e, casualmente, comentou que certas atitudes egoístas colocam em risco a harmonia do lar. Marcelo nunca contestou, nunca corrigiu, nunca me defendeu. Ele preferia ser o bom filho, o irmão compreensivo, mesmo que isso me custasse a paz. De volta à mesa do almoço, naquele dia da votação grotesca, senti essa mesma omissão que me acompanhava há anos. Leandro, sorrindo com sarcasmo, olhava ao redor esperando apoio. Os demais, entre risos, achavam graça. Marcelo, ao meu lado, abaixou os olhos e manteve-se calado. Aquela era sua maneira de não se envolver. E ali, mais do que em qualquer outro momento, percebi que o silêncio dele era uma escolha. Não era medo, não era indecisão. Era conforto, um conforto construído à custa do meu sofrimento. Eu olhava para ele com o coração em pedaços. Eu não precisava que ele fosse agressivo, nem que confrontasse a família aos gritos. Bastava uma frase, um gesto, um simples "ela tem razão", bastaria. Mas ele escolheu calar, e isso dizia tudo. A sensação era de traição. Uma traição silenciosa, mas ainda assim dolorosa. Porque não há dor maior do que saber que quem deveria proteger você
prefere proteger o próprio comodismo. Ainda segurando o papel na mão, percebi que os olhares começaram a se voltar para mim com uma certa tensão. O riso já não era tão solto. Leandro ainda forçava um ar de deboche, mas já não sustentava a mesma confiança de antes. Marcelo, imóvel, mantinha os olhos no prato, como se quisesse desaparecer. "Você não vai dizer nada?" perguntei com a voz firme, olhando diretamente para ele. Ele não respondeu. Apenas respirou fundo, mantendo o silêncio. A covardia, naquele instante, tornou-se visível para todos. O desconforto se espalhou como uma mancha sobre a mesa. Foi quando tomei a decisão de abrir aquele papel diante de todos. Eu o havia guardado por meses. Era a cópia de um contrato informal assinado por Leandro, confirmando um empréstimo que fiz a ele 2 anos antes. No documento, redigido por mim e assinado por ele, mesmo que sem validade jurídica formal, constava a quantia de R$ 8.500, a ser devolvida em no máximo 6 meses. Fazia 22 meses. Ao lado do papel, anexei os prints de mensagens em que ele dizia que não pretendia devolver nada, pois família não cobra família. Os risos cessaram. Leandro empalideceu. A tia, que até então gargalhava, ficou em silêncio. A namorada dele abaixou a cabeça, visivelmente constrangida. E Marcelo permaneceu mudo. Não esboçou surpresa nem indignação. Apenas o mesmo silêncio confortável de sempre. Foi nesse instante que algo dentro de mim se partiu de forma definitiva. A dor não era apenas pela traição, mas pela confirmação de que meu casamento era sustentado por uma ilusão. Eu havia me casado com um homem que escolhia ser neutro num campo onde não há neutralidade possível, onde o certo e o errado estão diante dos olhos, e se calar é pactuar com a injustiça. Leandro tentou rir. Tentou dizer que aquilo era brincadeira, que eu estava exagerando. Mas ninguém o ouvia mais. O papel falava por si. E mesmo assim, mesmo com tudo exposto, Marcelo permaneceu em silêncio. Naquele momento, olhei para ele e pensei: se nem isso é suficiente para te fazer me defender, o que mais seria? A resposta para essa pergunta eu descobriria em breve, e não da maneira que imaginava. Havia algo de profundamente incômodo naquela mesa. O cheiro da comida era bom, a toalha branca recém-passada, os talheres alinhados. Tudo impecável, tudo ensaiado. Como se a aparência de harmonia bastasse para silenciar as rachaduras que atravessavam aquelas relações familiares. E talvez fosse justamente esse o plano: esconder, sob a superfície da cordialidade, um movimento antigo de manipulação e dominação, travestido de tradição e afeto. Eu já havia compreendido, antes mesmo de sentar à mesa, que aquela reunião de domingo não era casual. A presença da tia Arlete, sempre ausente, exceto em ocasiões críticas, já dizia muito. Os sorrisos forçados, os olhares trocados entre os irmãos de Marcelo, as perguntas vagas demais. Era como se todos tivessem ensaiado um papel. Menos eu. O prato principal ainda estava sendo servido quando Leandro levantou a taça com vinho e, com um tom cínico, pronunciou as palavras que dariam início ao espetáculo. Hoje, além do almoço delicioso da mamãe, temos uma questão de família a decidir. Um pequeno impasse, mas que com boa vontade se resolve fácil. Eu soube de imediato o que viria. Meu corpo inteiro se enrijeceu. As mãos, que até então repousavam sobre o colo, se fecharam em punhos discretos. Leandro me olhou de lado com aquele sorriso dissimulado que sempre usava quando queria me provocar. Minha cunhada, mulher forte e de opiniões firmes, recusou um pequeno empréstimo. Não é a primeira. Vês, claro. Todos aqui sabem como ela é cuidadosa com as finanças. E eu respeito isso. Mas já que estamos todos aqui, pensei, por que não votar? Afinal, democracia é isso. As palavras caíram sobre a mesa como um líquido viscoso, difícil de limpar. Os primeiros a rir foram os primos, jovens e desavisados. Depois veio a tia Arlete, que soltou uma gargalhada alta, batendo com leveza na borda da mesa, como quem diz, que ideia genial.
Minha sogra sorriu de lado, fingindo reprovar a brincadeira, mas sem se opor. Meu sogro permaneceu calado, como sempre. E Marcelo... Marcelo... Meu marido simplesmente abaixou a cabeça e começou a cortar a carne no prato, como se o absurdo ao seu redor fosse invisível, como se seu silêncio não fosse também uma escolha. Vamos fazer assim, continuou Leandro. Quem acha que eu devo receber o empréstimo, levante a mão. 7 mãos se ergueram. 7, rapidamente, quase com orgulho. Uma coreografia de desrespeito cuidadosamente ensaiada. A cada mão, levantada, sentia como se uma camada da minha dignidade estivesse sendo arrancada. Eu continuei imóvel, mas por dentro uma torrente de emoções se agitava. Raiva, tristeza, decepção, vergonha. Um nó se formou na garganta, mas eu não deixei que transbordasse. Não diante deles, não ali. E quem é contra? Provocou ele, com um ar de falsa neutralidade. Apenas a voz da discórdia. Eu respirei fundo, e pela primeira vez naquela tarde, falei em voz alta. Não se trata de discórdia, Leandro. Trata-se de limite. Algo que, aparentemente, você nunca aprendeu a respeitar. A mesa silenciou. Por um segundo, ninguém se moveu. Veja só, está nervosa, ironizou tia Arlete. Tudo por causa de dinheiro? Não é por causa de dinheiro, dona Arlete. É por causa de abuso. Porque toda vez que alguém diz não nessa família, é automaticamente acusado de egoísmo. Mas quando alguém explora o outro repetidamente, chamam de ajuda entre irmãos. O ambiente ficou pesado. Alguns desviaram o olhar. Outros se remexeram na cadeira. Marcelo ainda cortava a carne, agora já sem comer, num gesto mecânico quase hipnótico. Leandro tentou se recompor. Sorriu, cruzou os braços e disse: se é abuso, então mostre. Prove, porque eu não devo nada a ninguém aqui. Foi nesse instante que tirei o papel da bolsa, como relatado antes, e o entreguei sobre a mesa, deslizando suavemente até ficar bem à frente dele. Era o contrato. E os prints. Ele leu. As mãos começaram a tremer. O olhar se desviou. A confiança murchou. A namorada dele, até então alheia a tudo, leu por cima do ombro, e em seguida empurrou discretamente a cadeira para trás, afastando-se como quem deseja desaparecer. Isso é ilegal, não vale nada, tentou argumentar, a voz agora embargada. Não fiz isso para ir à justiça, Leandro. Fiz para ter memória, para que, quando tudo me for cobrado, eu possa lembrar a mim mesma que não fui louca, que o problema não era a minha rigidez, mas o seu descompromisso. Leandro levantou-se da cadeira abruptamente. Gritou. Disse que eu era manipuladora, que queria destruir a família. Alguns começaram a falar ao mesmo tempo. Um caos de vozes, acusações e defesas constrangidas. A tia Arlete disse que aquilo era um circo. A sogra murmurava, não precisava disso. E Marcelo, ele apenas observava, os olhos fixos no prato, como se ainda estivesse tentando cortar uma carne que já não estava mais lá. Foi nesse instante que eu compreendi, com uma clareza dolorosa, que aquele não era meu lugar, não apenas naquela mesa, mas naquela lógica de família onde quem cala é exaltado, quem abusa é protegido e quem denuncia é excluído. Levantei-me, deixei o papel sobre a mesa, bem visível. Peguei minha bolsa, respirei fundo e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei uma última vez para Marcelo. Você teve a chance de me proteger, mas escolheu o silêncio. A partir de agora, eu escolho o meu. E saí. Mas o que aconteceu depois, o que veio dias após essa cena, não estava nos meus planos. A verdade até então escondida viria à tona de forma ainda mais surpreendente. E quando ela veio, não apenas Leandro, mas também Marcelo, foram obrigados a encarar consequências que jamais imaginaram. Nos dias que se seguiram àquele almoço de domingo, eu experimentei uma estranha mistura de paz e desolação. Havia o alívio de finalmente ter me posicionado, de não ter me calado diante da manipulação coletiva que por tantos anos suportei. Mas havia também o eco de um vazio. A confirmação de que eu estava sozinha. Não pela ausência de pessoas ao redor, mas pela ausência de vínculos verdadeiros.
Marcelo não voltou para casa naquele dia. Mandou uma mensagem curta à noite, dizendo que havia ficado para conversar com a mãe e acalmar os ânimos. Não perguntou onde eu estava. Não me perguntou como me sentia. Apenas afirmou que tudo aquilo foi desnecessário. E ali, naquela frase, desnecessário, encontrei o retrato exato de como ele me enxergava. Não como alguém que sofreu uma sucessão de desrespeitos, mas como alguém que complicava as coisas. Mais uma vez ele tentava reduzir a minha dor a uma inconveniência. Decidi não responder. Fiquei 2 dias hospedada na casa de uma amiga, Marisa, uma colega antiga de trabalho que me recebeu sem perguntas. Ela sabia, conhecia meu silêncio, acompanhava minha luta mesmo à distância. Não precisava de explicações para me oferecer acolhimento. Foram 2 dias de reflexão intensa. Relembrei conversas antigas, atitudes que ignorei, sinais que minimizei. Por algum motivo voltei ao dia em que Marcelo e eu assinamos um documento no cartório, pouco antes do nosso casamento. A escritura de compra de um imóvel que, embora ele afirmasse ser dos dois, foi registrada unicamente em meu nome. Na época, ele insistiu que não precisava estar no documento porque confiava plenamente em mim. Eu, ainda iludida pela ideia do romantismo, aceitei. Mas, nos meses seguintes, percebi o incômodo sutil que isso lhe causava. E também a sua família. Começaram a surgir piadas sobre quem manda na casa, insinuações de que ele era convidado na própria residência. A princípio, eu ria. Depois, apenas me calava. Até que, certo dia, Marcelo me pediu para que alterássemos o documento, colocando-o como coproprietário. Recusei. E não por egoísmo, mas porque naquele momento já compreendia que ele não me via como parceira. Via-me como instrumento. E eu temia, lá no fundo, que ele permitisse que sua família, sempre tão presente, interferisse diretamente em algo que era fruto do meu esforço. O imóvel fora comprado com o dinheiro da venda do apartamento que herdei de meus pais. Era meu único bem. A única coisa que, desde a morte deles, me dava uma sensação de segurança real. Cedi em muitas coisas, mas aquilo não. E foi esse mesmo documento, a escritura da casa em meu nome, que eu havia levado comigo no domingo. Não com a intenção de usar, mas como uma lembrança para mim mesma de que ainda havia uma parte da minha vida que ninguém poderia tomar. Naquele dia, quando Leandro exigiu provas, eu mostrei o contrato do empréstimo, mas o que poucos viram, o que apenas Marcelo percebeu quando olhei diretamente para ele e coloquei o envelope sobre a mesa, foi a cópia autenticada da escritura do imóvel. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Era um aviso silencioso, um lembrete de que, por trás da minha gentileza, existia uma mulher que sabia onde firmar os pés. 2 dias depois, Marcelo apareceu na casa de Marisa. Bateu à porta com o semblante abatido. Ela me chamou discretamente e por um instante cogitei não atendê-lo. Mas a raiva já havia dado lugar à lucidez. Eu queria ouvi-lo, não para perdoá-lo, mas para entender, de uma vez por todas, até onde ele era capaz de ir. Sentamo-nos no pequeno sofá da sala. Ele me olhou com uma expressão confusa, talvez arrependida, talvez apenas desconfortável. Você realmente precisava mostrar aquilo? Perguntou, referindo-se à escritura. Foi humilhante. Para mim. Eu respirei fundo antes de responder. Não foi para te humilhar. Foi para lembrar você, e a todos ali, que eu não sou propriedade de ninguém, que apesar de tantos anos sendo silenciada, ainda existia algo que não podiam controlar. Ele abaixou a cabeça. A minha mãe ficou muito abalada. Disse que você expôs o Leandro. O Leandro se expôs sozinho. Eu apenas mostrei o que ele assinou. Nada além disso. Houve um longo silêncio. Você está mesmo pensando em se separar? Ele perguntou hesitante. Estou pensando, Marcelo, em não continuar me anulando para manter uma paz que só existe para os outros. Estou pensando em como é solitário viver ao lado de alguém que assiste você sofrer e não move um dedo. Estou pensando se você, alguma vez nesses anos todos, me enxergou como algo além de uma solução prática para a sua vida. Ele não respondeu. E ali, mais do que em qualquer outro momento, entendi. Ele não tinha o que dizer.
A escritura não era apenas um documento, era um símbolo, e agora seria também uma chave. 3 dias depois eu voltei para casa. Marcelo ainda estava lá, mas suas malas já estavam prontas. Ele não disse uma palavra, apenas entregou as chaves, baixou os olhos e saiu. Mas o destino ainda guardava mais uma surpresa. Uma verdade antiga, esquecida em arquivos eletrônicos, viria à tona por acaso. Um e-mail, uma mensagem arquivada, algo que revelaria o motivo real pelo qual Leandro insistia tanto em obter dinheiro. E pior, o quanto Marcelo sabia de tudo desde o início. E quando essa nova verdade veio à tona, o que estava em jogo já não era apenas dinheiro ou confiança. Era caráter. Era o passado sendo reescrito diante dos meus olhos. Depois da saída de Marcelo, a casa ficou silenciosa. Mas, ao contrário do que eu imaginava, aquele silêncio não era incômodo. Era libertador. Pela primeira vez em muitos anos, não havia vozes abafadas nos corredores, nem insinuações nos olhares, nem uma presença passiva que me fazia sentir menor por simplesmente existir com firmeza. Eu estava só, mas paradoxalmente sentia-me completa. Comecei a reorganizar minha vida, refiz minhas rotinas, voltei a trabalhar com mais foco, reencontrei amizades antigas. Pequenos gestos como abrir as janelas pela manhã ou cozinhar apenas para mim tornaram-se rituais de autocuidado. Eu estava reconstruindo não apenas minha casa, mas minha identidade. Foi em uma dessas manhãs, enquanto organizava pastas antigas no computador, que encontrei o que mudaria tudo. Uma pasta esquecida, arquivada sob um nome genérico, documentos pessoais, e que eu jamais havia aberto. Marcelo e eu dividíamos o computador desde o início do casamento, mas ele sempre foi reservado com seus arquivos. Nunca me proibiu de acessar, mas também nunca encorajou. Dentro da pasta havia cópias de e-mails, extratos digitalizados, conversas impressas em PDF. E então, entre os arquivos, um e-mail de Leandro para Marcelo, datado de 2 anos antes. O assunto era simples. Preciso da grana até sexta. O conteúdo, no entanto, era perturbador. Mano, você sabe que, se eu não pagar aquele cara, ele vai fazer escândalo. Você sabe o que ele tem. E se ele fala, vai sobrar para nós dois. Já chega o que aconteceu com a clínica da mãe. Me ajuda dessa vez. A gente resolve isso e depois finge que nunca existiu. Clínica da mãe? Escândalo? Sobrar para nós dois? Continuei lendo os e-mails seguintes. Eram trocas entre eles, escondidas de mim. Marcelo havia feito várias transferências para Leandro usando a conta da empresa em que trabalhava. Usou recursos de terceiros, e o pior, ele sabia que Leandro estava envolvido com negócios ilegais. Inclusive, havia encoberto uma fraude financeira relacionada ao encerramento irregular da clínica da sogra, anos antes. Aquele pedido de empréstimo no almoço de domingo não era uma simples tentativa de abuso, era desespero. Leandro estava sendo pressionado, e Marcelo sabia de tudo, e escolheu se calar. Não apenas diante de mim, mas diante da verdade. Compactuou com a mentira. Enganou a mim e ao restante da família para preservar o próprio nome. Senti um misto de revolta e tristeza. Mas, acima de tudo, senti um estranho alívio. Agora eu sabia. Não era loucura, não era exagero. Era traição. E das mais silenciosas. Com a ajuda de um advogado de confiança, reuni todos os documentos. Não para expô-los publicamente, mas para proteger-me juridicamente. Solicitei o divórcio formal com partilha 0. Afinal, Marcelo não tinha bens em seu nome. Também tomei providências para me desvincular dele em qualquer esfera fiscal e financeira. Cada laço, por mais tênue, foi cortado. Marcelo tentou se aproximar. Enviou flores, mensagens, até mesmo uma carta escrita à mão, pedindo perdão e dizendo que não sabia como agir. Eu não respondi, não por orgulho, mas porque entendi, enfim, que amar alguém não nos obriga a suportar a covardia dele. Quanto a Leandro, ouvi dizer que pouco tempo depois perdeu o emprego que havia conseguido, com a ajuda de um conhecido da família. A tal dívida, seja lá qual fosse sua origem, continuava a assombrá-lo, e muitos da família,
agora cientes do que realmente se passava, começaram a se afastar. Eu renasci. A mulher que um dia se sentou àquela mesa de almoço constrangida, sozinha, tentando ser ouvida entre risos e desdém, já não existe mais. Hoje, caminho com leveza. A paz que habita minha casa é verdadeira, porque foi conquistada com coragem. Não precisei gritar para ser ouvida. Bastou que eu me mantivesse firme, que não abrisse mão da minha dignidade. Descobri que não há nada mais poderoso do que uma mulher que escolhe a si mesma, mesmo quando o mundo inteiro tenta convencê-la de que deve se calar.